Será que a maior crise da história está chegando no ano de 2025? Bom, no ano passado eu fiz um vídeo que explicava por que muita gente prevê uma grande crise no Brasil, como o Banco Mundial ou a ONU. E agora, um ano depois, estamos de volta aqui para te atualizar sobre a situação econômica atual e também comentar um pouco sobre o que esperar para o ano de 2025 e, muito mais importante do que isso, como lidar e como agir com o teu dinheiro para preservar ele e aumentar as chances dele se multiplicar. E como muita coisa muda de um ano para outro, vai mudar também quem vai conduzir essa história, que vai ser o Germano, consultor aqui do Clube do Valor, que atende uma carteira de clientes, está ali no front no dia a dia e sabe muito de investimentos. Você vai ver nos próximos minutos, então presta muita atenção no que o Germano falar. Já deixa o dedo nesse like e bora pro vídeo. Valeu, Ramiro! Lá atrás, nós dizíamos que o ouro tinha batido a sua máxima histórica e de que isso era visto como um prenúncio de crise. E eu começo lembrando o primeiro ponto mencionado lá no vídeo do ano passado, o preço do ouro. Mas olha só o que está acontecendo esse ano. O ouro bateu uma nova máxima histórica e grandes instituições financeiras vêm falando sobre o potencial de novas altas. Lembrando aqui que o ouro é considerado um ativo quase que anticrise, com uma correlação negativa com as bolsas mundiais. Então tem uma expectativa, ou é visto o ouro na carteira de muitos investidores, como justamente um ativo defensivo para esse cenário de crise. Na média, a cotação do ouro vai bem quando as bolsas vão mal, ou quando o mercado está antecipando uma crise em bolsa, existe uma tendência, e é muito comum, uma valorização no preço do ouro. Também o ouro se valoriza quando há expectativa sobre um aumento de inflação a nível global. E nos últimos 12 meses, o que aconteceu foi uma valorização de 30%. Desde 2002, o crescimento no preço do ouro foi de 50%. E isso tem acontecido por uma série de razões. Entre elas, conflitos no Oriente Médio, a compra de ouro por parte de mercados emergentes, o que puxa a cotação para cima, oferta e demanda, e a queda nos juros americanos. Só que esse movimento tem se enfraquecido aos poucos depois da vitória de Donald Trump lá nos Estados Unidos, principalmente por conta da escalada do dólar e pela valorização do tesouro americano, o que a gente conhece aqui no Brasil como Treasuries. Com taxas mais altas, essas Treasuries tendem a atrair investidores estrangeiros, porque é renda fixa em dólar, e assim se fortalece o próprio dólar e, como passa a pressionar ainda mais os preços do ouro. Beleza, eu trago o preço do ouro para a gente entender o cenário macro global. Mas agora trazendo de volta para o Brasil. O que a gente tem é o seguinte cenário. O Brasil está com preço de crise. É o que diz o estrategista-chefe do BGC Liquidez, uma corretora independente de investimentos. E por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque ele vê os níveis e a dinâmica de preços no mercado, na bolsa, muito semelhante ao que costuma acontecer em cenários de iminência de crise. E os motivos para isso são principalmente a piora no cenário fiscal brasileiro, um maior ceticismo com o que está acontecendo no resto do mundo e um ciclo mais forte de aperto monetário. Além disso, existe uma crise de desconfiança muito grande no Brasil. E isso se dá principalmente pela reação atrasada do nosso atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação a alguma atuação sobre a crise fiscal. E se você não sabe do que eu estou falando, eu vou resumir para ti. Saiba que recentemente nós gravamos um vídeo que a gente praticamente traz um panorama muito mais aprofundado sobre a situação do Brasil de hoje. E eu vou deixar ele linkado no card aqui em cima para você assistir na sequência. Vamos lá, traçando um panorama super rápido sobre o que está acontecendo agora no Brasil. Primeiro ponto, a alta da Selic. O Banco Central subiu a taxa Selic recentemente para 11,25%. E o detalhe é o seguinte, ainda temos mais uma reunião do Copom para acontecer esse ano e deve culminar em mais uma alta da Selic. E um outro fator que preocupa bastante, mesmo com a alta da Selic, o IPCA também está subindo, o que agrava ainda mais a situação. E essa alta da inflação está acontecendo por dois principais motivos, que são o terceiro e quarto pontos que vou trazer aqui. O terceiro ponto é
O real está desvalorizado frente ao dólar. A nossa moeda está muito mais próxima de R$ 6 o dólar do que de 5, ou seja, tivemos um aumento de mais de 20% no dólar em relação ao real só nesse ano. Consequentemente, grande parte do que é importado de fora é afetado por essa cotação e tende a ficar mais caro, o que pode puxar a inflação ainda mais para cima. Agora, em quarto lugar, o aumento dos gastos públicos e, consequentemente, o déficit nas nossas contas fiscais. Só em 2024, o atual governo já garantiu um rombo de 105 bilhões nos caixas públicos, enquanto a arrecadação bateu um novo recorde em outubro. E aí, se depois de ouvir esse monte de notícia desanimadora, você provavelmente está se perguntando: Germano, então, o que eu faço nesse cenário? Tu está me dizendo que a situação vai piorar? O que na prática eu faço? Sobre essa dúvida é o que eu vou te responder na sequência. Mas nesse ponto eu preciso te alertar que a resposta que eu vou te dar é uma resposta que a gente está dando para mais de 1 milhão de pessoas que são os nossos inscritos aqui no canal. Ela não é uma resposta individual, então ela não serve para todo mundo. Por isso, se você quer uma resposta muito mais focada na tua realidade, nos teus objetivos financeiros e saber qual o melhor caminho para você seguir, o ideal é fazer um agendamento com uma consultoria de investimentos gratuita do Clube do Valor. Esse é o momento que você vai ganhar uma versão freemium do nosso serviço, em que um consultor certificado vai olhar para a tua realidade e entender como potencializar os teus investimentos pensando nesse longo prazo. Se você quer passar por essa consultoria gratuita conosco, clica no primeiro link da descrição e garante uma das 5 vagas restantes que ainda temos para a próxima semana. Em 1 hora você vai poder tirar todas as dúvidas que você tem sobre a sua carteira, inclusive as dúvidas que você possa vir a ter depois de terminar de assistir a esse vídeo. Como diz, por exemplo, Fernando, que mesmo tendo 10 anos de mercado financeiro, agradeceu o quanto a nossa consultoria agregou em relação ao conhecimento dele. Mas agora, a partir daqui, a gente vai falar um pouquinho de história. A gente vai olhar pelo espelho retrovisor para tentar fazer alguma estimativa de como pode ser daqui para frente. Eu quero te mostrar o que aconteceu na última década em que tivemos uma grande crise e como o momento da tomada de decisão dos investidores pode fazer com que eles comprem na alta e vendam na baixa. A nível global, a última década em que aconteceu uma grande crise foi a década de 2000. Para contexto, o S&P 500 caiu cerca de 1% naquela década. Parece pouco, mas foram 10 anos em que o resultado foi uma queda de 1%. Investidores em ações ficaram 10 anos praticamente no 0 a 0. O grande ponto é que a década anterior a essa tinha sido excelente. E ali, em 1999, início dos anos 2000, tinha muito otimismo embutido nos preços das ações no mercado. Ninguém falava em crise. Pelo contrário, pérolas como esse livro aqui, prevendo que o índice Dow Jones bateria 36 mil pontos em 2002 e 2004, foi lançado. E aí, só para contextualizar, em 1999, ou seja, alguns anos antes dessa projeção, o Dow Jones estava a cerca de 9 ou 10 mil pontos. Praticamente 1/4 do valor estipulado pelo autor do livro. O autor desse livro falava que em um período entre 3 a 5 anos, o Dow Jones iria se multiplicar por 4 vezes praticamente. E aí, na prática, ele até acertou a previsão, só que errou o prazo. O Dow Jones só foi bater os 36 mil pontos lá para 2022. Ou seja, quando estava justamente às vésperas de começar uma sequência de crises, como por exemplo a bolha da internet, ou bolha.com, ataques terroristas e mais alguns anos para frente a crise do subprime de 2008. E por que não tinha expectativa de piora? Porque todos estavam otimistas, porque a bolsa vinha subindo. E o mesmo acontece no Brasil. Se você cruzar um investimento em fundo de ações com desempenho da bolsa de valores, você vai ver que em anos que a bolsa vai muito bem ou tem uma sequência de anos bons, as pessoas investem mais em ações e as manchetes são muito mais otimistas.
Essa imagem nos mostra exatamente isso. A bolsa sobe, as notícias são boas, a bolsa cai, as notícias são ruins. E na prática, os investidores acabam fazendo exatamente a mesma coisa, aderindo ao mesmo comportamento das manchetes. Perceba nessa imagem que quando a gente tem uma série de 3 anos ruins, que foi o que aconteceu de 2013 a 2015, os investidores não só deixam de investir em ações, como começam a vender as ações. Investidores venderam ações nesses anos quando as manchetes eram ruins. Falavam em crise, em colocar tudo na renda fixa. E aí, quando a bolsa performa bem por uma sequência de anos seguidos, as pessoas têm o mesmo comportamento. O investidor volta a querer investir, as manchetes são otimistas e a gente vê algumas manchetes clássicas como, por exemplo, bolsa, o melhor investimento do ano, renda fixa pode virar perda fixa e por aí vai. Aonde eu quero chegar aqui? Eu quero chegar a 3 conclusões principais, presta bastante atenção. Primeira conclusão, ciclos de queda e de alta eles são comuns no mercado. Eu te mostrei antes uma década muito ruim para a bolsa americana e não foi a única década ruim. Assim como no Brasil também temos períodos ruins. Se a gente for olhar, por exemplo, o índice Bovespa dolarizado, ele tem períodos em que em 6 anos a bolsa multiplicou por 27. Se a gente olhar alguns períodos de 10 anos, a gente encontra períodos em que a bolsa caiu 80%. Em alguns períodos de 5 anos, a bolsa se multiplicou por 12 vezes. E em alguns períodos de 5 anos, a bolsa caiu 80%. Nos 6 anos seguintes, subiu 18 vezes. E por aí vai. Ou seja, o ciclo de alta e baixa, ele é a normalidade do mercado financeiro. Mas são ciclos que, em uma média geral, eles vão para cima. Por isso que a visão para investimentos, principalmente se tratando de ações, precisa ser uma visão de longo prazo, para o investidor justamente aproveitar o ciclo positivo de longo prazo. O segundo ponto é que as manchetes mostram muitas vezes o que já está no preço das ações. E esse é um ponto muito importante para você entender. Em outras palavras, quando as manchetes são muito boas, aquilo já aconteceu no mercado. Os preços das ações já estão considerando esses fatores otimistas. Assim como, por exemplo, quando as manchetes são super negativas, tem um monte de cavaleiro do apocalipse dizendo que tudo vai dar errado, possivelmente muito desse pessimismo já esteja ali, embutido nos preços das ações. E a terceira conclusão é que quando o investidor pessoa física se baseia nesse tipo de manchete para tentar fazer previsão e tentar acertar quando comprar e quando vender, na média ele perde dinheiro. Quer ver? Existe um comportamento que é conhecido como behavior gap, que é basicamente a diferença entre o retorno de um investimento e o retorno de um investidor naquele investimento. Existe uma diferença aqui. Eu vou explicar. A maioria das vezes o investidor ele tem um retorno menor do que o investimento em si. Inclusive, existe um estudo da Vanguard que nos Estados Unidos, comparando fundos de ações que tinham exatamente a mesma carteira, ou seja, estou comparando laranja com laranja aqui. Eles investiam exatamente na mesma estratégia, replicando o S&P 500. Qual era a diferença desses fundos? Em um deles, o investidor decidia quando comprar e quando vender. No outro, o fundo estava atrelado a um programa de compra automático, ou seja, o processo de comprar mais ações ele era automatizado. Então, o investidor comprava todos os meses, obrigatoriamente, um pouco de ações, independente do cenário. Qual a diferença dos dois fundos, então? Em um deles, o investidor decidia a hora de comprar e a hora de vender. No outro fundo, isso era feito de forma automática, ou seja, programada todos os meses. Então, o investidor não tinha distinção por períodos, né, ou por cenário, ou por notícias. Era automático. Então o investidor comprava todos os meses, um pouco, obrigatoriamente. Bom, no período desse estudo, os fundos renderam praticamente igual. Um rendeu 6,8% ao ano e o outro 6,9%. Só que no fundo que o investidor escolhia quando comprar e quando vender, o investidor médio teve um retorno de 4,3%. Um gap de comportamento de
2,5% ao ano, o que é bastante coisa. E por outro lado, lá na alternativa, na outra estratégia, que era automática, que era um aporte regular, esse investidor ele teve uma rentabilidade de 7,7%, ou seja, acima inclusive do que foi a rentabilidade do fundo em si. Nesse segundo cenário, existiu basicamente um behavior gap ao contrário, em que o resultado do investidor foi melhor que o resultado do investimento. E por que isso? Porque quando o investidor controla quando comprar e quando vender, ele geralmente vai tender a vender quando as manchetes estão ruins e comprar quando as manchetes estão boas. O que, em linhas gerais, é basicamente comprar na alta e vender na baixa. E isso acontece porque muitas vezes o que está na manchete já está no preço. E se as manchetes são ruins, o preço geralmente é bom a nível de um investidor que queira comprar ações, assim como o contrário é verdadeiro. Quando as manchetes são muito boas, o preço para a venda se torna mais atrativo. E o resumo disso tudo é que a grande verdade que eu preciso que você entenda é que, em geral, as pessoas não querem comprar ou investir quando justamente são as melhores oportunidades de comprar ou investir. Agora, qual é a solução para isso? Eu já te adianto, não é você simplesmente fazer o contrário das previsões. Não é buscar prever quando o preço está bom ou quando está ruim. É uma outra coisa. A solução para nós aqui do Clube do Valor é você automatizar as suas decisões financeiras. É você investir com base em sistemas e não tomar decisões que tenham um viés humano, com base em notícias, com base em percepções humanas. Tentando, por exemplo, fazer uma interpretação do que está nas manchetes ou tentando entender o que está ou não está no preço dos ativos. E sim, é você tomar decisões quantitativas que olhem números. Então, basicamente, ao invés de tentar adivinhar quando vai ter uma crise, se aguardar uma oportunidade eventual de uma crise que venha ou não venha acontecer, é ideal olhar para dentro, entender qual é o teu objetivo financeiro, qual é a tua capacidade de fazer aportes e qual é a tua tolerância ao risco. Em outras palavras, não investir com base em momento de mercado ou com base em produtos apenas, e sim um investimento baseado em uma estratégia bem definida. E como nós fazemos isso aqui no Clube do Valor, eu vou te explicar em detalhes, mas se você quer ter um material bem completo para consultar a hora que quiser, eu vou deixar um link aqui embaixo para você baixar gratuitamente o nosso e-book, Como Investir em Momentos de Crise. O que a gente faz é o seguinte: independente se as manchetes dizem que estamos em crise ou não, independente das manchetes dizerem que a bolsa vai subir ou vai cair, independente das notícias em geral, o que a gente faz é criar um sistema de alocação estratégica para cada investidor que se torna o nosso cliente. E a gente não faz isso porque a gente acha bonitinho o desenho da carteira ou porque a gente acha que funciona. A gente faz isso porque existe uma série de estudos que comprovam que a alocação estratégica ela é responsável por 91% da performance de uma carteira de investimentos. Enquanto, olha o fato curioso, o timing de mercado, ou seja, o período de crise, ou de alta ou expectativa, isso representa apenas 1% dessa performance. É irrisório se a gente comparar isso com uma alocação estratégica de carteira. E como é que a gente faz isso na prática? A gente desenha uma alocação de ativos ideal, ou seja, um desenho ideal da sua carteira de investidor, que te indica exatamente a hora de comprar e de vender ativos. Por exemplo, se você segue um modelo sofisticado e ele prevê que você tenha 20% em ações e 10% em renda fixa pré-fixada, se daqui a 3 meses você estiver com 16% em ações e 12% em renda fixa pré-fixada, significa que é hora de rebalancear essa carteira. Ou seja, eu preciso readequar ela aos percentuais que eu tinha estipulado na minha estratégia principal. Então eu vou basicamente vender 2% de alocação da renda fixa e esse recurso eu vou direcionar para a minha renda variável, para as minhas ações brasileiras. Essa equação ela é super simples, para ser sincero, mas não é porque ela é simples que também ela é fácil, até porque a alocação sozinha não é tudo.
Nesse contexto de sobe e desce da bolsa, existem dois comportamentos importantíssimos que precisam vir de você que é investidor. O primeiro deles é o pensamento de longo prazo para manter o seu dinheiro rendendo. E o segundo, a constância para seguir aportando todos os meses. Não adianta, o aporte ele é fundamental para a construção de patrimônio. Se você faz isso, pode vir crise, Selic alta, Selic baixa, oscilação na bolsa, não importa. O teu sistema de alocação ele vai ter te indicado o melhor caminho. E eu te garanto, se você não começar hoje, daqui a 10 anos você vai estar arrependido de não ter feito isso, independente do timing de mercado. Mas, Germano, eu não tenho um sistema de alocação estratégico assim, eu não sei montar, eu não sei como acompanhar. Fica tranquilo em relação a isso. Clica aqui ao lado para agendar a tua consultoria de investimentos gratuita, que um consultor certificado, quem sabe você fala comigo inclusive, vai te ajudar a tomar esse tipo de decisão com muito mais clareza. É muito mais fácil fazer com ajuda do que fazer sozinho. Agora, se tu quer continuar aprendendo apenas com o Clube do Valor aqui pelo YouTube, eu vou deixar aqui do lado também um vídeo que o próprio Ramiro te conta se o IVVB11 ele é ou não é a oportunidade do ano. Ficou curioso? Dá uma olhada lá. Um grande abraço, investidor, e até mais!